Olá, boa tarde. Como tinha dito no último dia, desta vez vou mostrar o ficheiro de artigos, mais propriamente os artigos do tipo matriz, ou seja, os artigos que são multidimensionais. Para isso vou começar por chamar um artigo que eu chamei T-shirt modelo Lisboa, onde indiquei qual é o tipo desse artigo. Nós temos vários tipos de artigos à escolha e, como pode ver pela ajuda, nós temos os artigos do tipo normal, artigos do tipo revista, artigos do tipo livro, artigos do tipo matriz e artigos compostos, ou seja, artigos que são compostos por outros artigos. Neste caso, o que vou mostrar por agora são os artigos do tipo matriz. Então o que é que eu tenho que fazer? Quando crio um artigo, tenho que indicar qual é o seu tipo. Neste caso, mais uma vez, artigo matriz. E vou então aqui ao botão configurar. No botão configurar, vou então utilizar as várias dimensões que eu previamente criei e que mostrei no último vídeo. Ou seja, tinha 3 dimensões criadas, tinha uma dimensão chamada material, outra chamada cor e outra chamada tamanho. Neste caso, na t-shirt, selecionei duas, a cor e o tamanho. E depois, para cada um dessas dimensões, peço desculpa, vamos definir então quais são os atributos que vamos utilizar. No caso da cor, selecionei todas as cores que eu tinha criado dentro da base de dados. No caso, por exemplo, do tamanho, não selecionei todos, selecionei apenas alguns, porque, por exemplo, neste caso, como é uma t-shirt, só me interessam os tamanhos L, M, S e XL. Basicamente foi assim que eu defini quais é que eram as cores e os tamanhos que ia utilizar nesta t-shirt. Depois de definir isso, o que é que eu posso definir mais também para os artigos cor e tamanho digamos, para artigos de duas dimensões. Posso definir também grupos de preços e uma das coisas a consultar é aqui no grupo de preços a consultar, quer dizer que nós vamos ter N tipos de preços, para além dos 5 preços, dos 5 tipos de preços que vamos utilizar e que já tínhamos no Inmax 3 também, podemos definir vários grupos, quer dizer que temos na prática 26 tipos de grupos de preços vezes 5 preços. Temos muitos preços de venda por artigo. Esses grupos de preços depois podem ser associados aos vários artigos ou às várias dimensões do artigo por grupos. Ou seja, eu posso definir que a cor amarela, quando combinada com o tamanho L, é um grupo de preço, mas posso definir que a cor amarela, quando combinada com o tamanho M, é um outro grupo de preço, pertence a outro grupo de preços. Isto permite uma grande mobilidade e uma grande variedade em termos de preços por artigos. Como podemos definir que todos utilizam o mesmo grupo, que é o caso que está aqui, e basicamente nós temos o mesmo preço para todos os artigos, independentemente da sua cor e do seu tamanho. Mas permite, digamos, fazer um drill down muito grande em termos de preços por artigo. Isto é também muito útil em relação à parte de stocks, porque, por exemplo, quando vamos aos stocks de um artigo que tem duas dimensões, ele vai utilizar isto em forma de matriz. Por exemplo, eu posso consultar aqui a lista detalhada dos stocks, eu podia consultar por armazém, etc. Mas neste caso eu estou indo direto para consultar por cor e tamanho, que são as duas matrizes. Ou seja, ele vai-me criar uma grelha com a cor e com o tamanho e os stocks de cada um deles. Neste caso, a vírgula zero, porque eu não tenho ainda não tenho a entrada deste artigo. Isto num artigo com duas dimensões, que é fácil de criar esta grelha. Com artigos que tenham mais do que duas dimensões, é ligeiramente diferente. Eu vou agora chamar aqui um outro artigo que eu criei, que é um artigo chamado um sofá 2001. E este sofá 2001, a grande diferença é que tem três dimensões, ou seja, ele tem, como na matriz que configurei, utiliza, por exemplo, cor, tamanho e o material de construção, ou seja, tem cores, e vamos aqui aos atributos para vermos, tem cores, onde eu digo que ele pode ser branco, preto ou vermelho, tem um material, que é a diferença em relação às t-shirts, por exemplo, onde nós dizemos que este sofá pode ser construído em cabedal, em fibra ou em pele sintética, e depois tem também dois tamanhos, de 2 lugares ou de 3 lugares. Digamos que é diferente porque tem 3 dimensões. Em relação aos grupos de preços, ele funciona da mesma maneira que um artigo de duas dimensões. No entanto, por exemplo, em relação aos toques, já é ligeiramente diferente. Porquê? Porque em vez de estar a mostrar numa grelha, porque dada estar em três dimensões é difícil mostrar numa grelha, ele mostra uma lista então com todas as combinações possíveis. Ou seja, neste caso, por exemplo, branco em cabedal de 2 lugares, branco em cabedal de 3 lugares. Depois a combinação do branco com outro tipo de material, com fibra, 2 lugares e 3 lugares. E assim sucessivamente com todas as combinações possíveis de cores e tamanhos para este artigo. É lógico que nós podemos filtrar e podemos dizer que se queremos ver, por exemplo, todos os sofás brancos. Ele aí vai-me filtrar, neste caso para consulta de stocks, mas poderei fazer igual também para a atribuição de preços, etc. Com isto,
tentei mostrar assim rapidamente a potencialidade que a multidimensão e o facto de podermos ter até 5 dimensões por artigo nos permite utilizar em termos de Max 4 e o quão poderoso isso é. Obrigado pela vossa atenção e até ao próximo vídeo. Obrigado.